Em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Ele está se referindo às suas pregações em Corinto e às cartas que ele escreveu. Em tudo e de todos os modos, nós fizemos conhecido a vocês, ou fizemos vocês saberem o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Então, se vocês tiverem um pouco de bom senso e fizerem uma comparação, vocês verão que em nada eu sou inferior a esses super apóstolos, porque vocês me conhecem. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, de 1 a 6, dando continuação à nossa série de estudos, essa importante carta do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Aqui o apóstolo Paulo apresenta mais 4 argumentos pelos quais, ou 4 justificativas pelo fato dele haver se gloriado de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Ele já tinha apresentado 2 e apresenta mais 4 aqui. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, suplicando a iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a compreender o significado da Tua palavra e de que forma ela se aplica a nós nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nas mensagens anteriores nós temos visto, desde o capítulo 10, Paulo se justificando pelo fato de ter se gloriado diante da igreja de Corinto, da sua autoridade como apóstolo. Gloriar-se significa atribuir glória a alguém. Então, significa falar bem de alguém, exaltar as virtudes de alguém. Gloriar-se significa falar bem de si mesmo e exaltar as suas próprias virtudes e suas próprias qualidades, algo que não é absolutamente recomendado na Bíblia para nós. Se nós vamos atribuir glória, ou se nós vamos nos gloriar no fato de conhecermos a Deus e saber que Deus é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas forçado pelas circunstâncias, e as circunstâncias eram que um grupo de pessoas se intitulando apóstolos de Cristo estavam entrando na igreja de Corinto, minando a autoridade de Paulo e pregando um outro evangelho e dizendo que eles eram superiores ao apóstolo Paulo. Então, forçado por essa circunstância, o apóstolo Paulo se vê obrigado a se gloriar, a falar dele e colocar a sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo e demandar que a igreja de Corinto, que foi fundada através dos seus esforços, lhe prestem obediência espiritual. Não porque Paulo estava preocupado com a reputação dele, nós já vimos esse ponto com muitos detalhes, mas é que o que estava em jogo era a verdade do evangelho. Se aqueles falsos mestres fossem bem-sucedidos em denegrir a imagem de Paulo, provar que ele era um apóstolo meia-boca, de segunda categoria, então a mensagem que Paulo pregava sofreria o respingo disso. Porque mesmo que a mensagem seja sempre maior do que o mensageiro, contudo, há uma ligação entre a pessoa do pregador e a mensagem que ele prega. Se ele cai em descrédito, se ele é desmoralizado, então aquilo que ele ensinava sofre o impacto disso. As pessoas se tornam meio céticas ou até se perguntando se realmente aquela mensagem era verdadeira ou não. Então, todo o empenho de Paulo em defender-se, em gloriar-se de ser um apóstolo de Jesus Cristo com autoridade espiritual, tinha como objetivo preservar a verdade do evangelho e o trabalho que já havia sido começado naquela igreja.
Paulo queria que a igreja não se desviasse da verdade que havia sido ensinada através dele como apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que ele havia se gloriado na primeira carta que ele escreveu. Nós vemos isso lá no capítulo 4 e depois no capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Ele havia se gloriado na carta Severa, que é uma daquelas que se perdeu. E aqui agora ele responde às críticas de que ele estava se exaltando quando fez isso. A primeira defesa que ele apresentou, que foi no capítulo 10, do verso 1 até o verso 12, ele disse o seguinte, no verso 8: se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça que é meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Ele se defendeu então dizendo que ele tinha se gloriado com o objetivo de edificar os irmãos, de abençoá-los. O alvo final de Paulo era o bem da igreja e não intimidá-los por meio de carta. Essa foi a primeira defesa que ele apresentou. Tem bem mais detalhes, né? Mas os irmãos acompanharam, do verso 1 até o verso 12 do capítulo 10. Na última mensagem, nós vimos a segunda justificativa que Paulo deu para gloriar-se como apóstolo de Jesus Cristo. É que ele diz que, pelo menos, ele estava fazendo isso dentro da esfera de ação que Deus lhe havia determinado. Ele era apóstolo dos gentios. Havia acontecido uma divisão de território com os demais apóstolos numa reunião em Jerusalém, que está narrada lá em Gálatas capítulo 2. E Paulo ficou com o evangelho dos gentios, de pregar o evangelho aos não-judeus. E Corinto estava no território que havia sido repartido, um acordo de cavalheiros entre os apóstolos, para ele. Então, quando ele se gloriava do que Deus tinha feito através dele e do fato dele ter plantado a igreja de Corinto, ele não estava se gloriando em trabalho alheio, ele estava se gloriando dentro daquela esfera de ação que Deus lhe havia determinado. Foi o que nós vimos segunda-feira passada. E agora, do capítulo 11, do verso 1 até 6, ele apresenta mais 4 motivos para estar se gloriando, ou por ter se gloriado. E é o que eu quero ver com vocês nessa noite, esperando no final tirarmos 3 ou 4 lições importantes para nós, especialmente para os pastores que estão presentes aqui, líderes, mas também, sem dúvida, para todos os membros das igrejas aqui representadas. Então, o primeiro motivo, né, que Paulo apresenta aqui é o zelo que ele tinha pela igreja. Ele tinha tanto zelo e tanto cuidado pela igreja que ele achou que ele precisava se gloriar da sua autoridade em Cristo para proteger a igreja. Para proteger a igreja. Veja como ele diz. No verso 1, ele começa fazendo um pedido. Eu queria que vocês me suportassem mais um pouco na minha loucura. Essa loucura aqui que ele se refere é o fato de que ele está se gloriando. Ele sabe que isso é loucura. Loucura porque toda a glória é de Deus, loucura porque ele estava chamando a atenção para si, e loucura porque ele sabia que tudo vinha de Deus. Paulo sabe que é insensatez o homem gloriar-se, né? O líder gloriar-se, chamar a atenção para ele. E Paulo sabe, mas aí ele diz, eu sei que é loucura, mas me aguente só mais um pouquinho na minha loucura. Me tolerem mais um pouquinho. Quando ele fala, me suportem mais um pouquinho, ele está dizendo, sejam pacientes e me escutem um pouco, porque eu ainda tenho outros argumentos, eu ainda tenho outras razões para dizer para vocês, pelas quais eu tenho me gloriado. Aguenta mais um pouco. E aí ele apresenta a razão, no verso 2. Ele diz, me suportem na minha loucura, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo que ele se gloriava por conta desse zelo que ele tinha pela igreja de Corinto. O zelo é cuidado, é preocupação, é aquele interesse que é movido pelo amor e que procura o bem do objeto do zelo. E ele diz que esse zelo que ele tinha pela igreja, ele chama de eu zelo por vós com zelo de Deus, ou seja, um zelo que procede de Deus, que tem origem, força na pessoa de Deus. Ou eu zelo por vocês da mesma forma que Deus zela por vocês. Ou seja, não é nada egoísta, não é nada humano, nem nada pecaminoso, mas é divino esse zelo que eu tenho por vocês. E aí ele diz essa frase
extraordinária, meados do verso 2, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, e descobrir como é que os casamentos eram feitos. Naquele tempo os casamentos eram arranjados, e até dava certo. Então, muito cedo, uma criança, né, uma menina, ela era prometida pelo pai em casamento a um outro homem que tinha um filho. Então os casamentos eram arranjados ainda muito cedo. E era responsabilidade do pai da moça zelar pela moça, cuidar dela, protegê-la enquanto ela crescia, para que no dia do casamento propriamente dito, ele apresentasse a moça virgem, pura. Ela não tinha sido tocada por homem nenhum. Ela seria, então, uma noiva, nos termos de Paulo aqui, uma virgem pura. Então, a responsabilidade era do pai. Era a responsabilidade do pai. Tanto é que quando... Veja o que é que podia acontecer. Volta comigo aí, no livro de Deuteronômio. Capítulo 22. Olha como funcionava em Israel. Deuteronômio 22, verso 13. Se um homem casar com a mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. É o noivo enganado. Porque naquela época se pressupunha que relação sexual era só no casamento. Fora disso era prostituição. Relação sexual no casamento. Então, os dois iam virgens para o casamento. Então, o homem recebe a noiva que tinha sido prometida, né? Tá pensando que ela é virgem, e aí vai para a noite de núpcias e descobre que a mulher não é virgem. E aí ele fica brabo, porque comprou o gato por lebre, né? Por assim dizer. Fui enganado, ele fica brabo com isso aí, e atribui atos vergonhosos, não é? Diz assim, essa mulher que me foi prometida como virgem, ela não é. Verso 15, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Qual era a prova da virgindade? Era o lençol da cama. Era o lençol da cama da primeira noite, que certamente ficaria manchado e tingido com o sangue da virgem. E aí fazia parte da tarefa do pai, terminado o relacionamento conjugal, ir lá de mansinho, enrolar o lençol e guardar como prova de que ele cumpriu a sua tarefa, de que ele apresentou a sua filha virgem, para que se depois aparecer um cara meio doido que ele casou, não gostou da moça, inventa que ela e quer repudiá-la, e a única razão que podia repudiar depois de casado é se tivesse acontecido adultério ou ela não tivesse traído o compromisso antes de se casar. Então, para evitar que a moça fosse infamada, caluniada, o pai então desenrolava a roupa dela diante dos juízes, dizendo: está aqui a prova de que minha filha foi para o casamento virgem. Esse cara está inventando aí uma desculpa contra ela. E o resultado, diz aí, verso 18: os juízes tomarão o homem e o açoitarão. E diz aqui, o pior castigo é isso: vai ter que ficar com ela e não vai poder mandar embora todos os dias da sua vida. Além de ser chicoteado, vai ter que ficar com ela até o fim da vida. Então, muito cuidado quando levantasse um falso contra uma virgem em Israel. Mas o meu ponto aqui, esqueci do lado pitoresco da história, né? É que era a responsabilidade de quem? Do pai, né?
Competia ao pai preparar a filha, preservar a filha, para que apresentasse a filha virgem àquele que a havia desposado no dia lá do casamento. Paulo usa essa figura e ele faz uma comparação. Ele se vê como o pai da igreja de Corinto e que é responsabilidade dele preparar a igreja de Corinto como uma virgem pura para apresentar a Jesus Cristo no dia do casamento, que é o dia da segunda vinda, que sempre na Bíblia é chamado das bodas do Cordeiro. As festas de casamento, quando Cristo voltar, ele vai receber a sua igreja, e Paulo se vê na obrigação de preparar a igreja de maneira que naquele dia, quando Cristo voltar, ele receba uma igreja pura, uma igreja que não foi contaminada, que não foi maculada através de heresias, de falsos ensinos, de imoralidade e esse tipo de coisa. Paulo então diz, agora a gente pode entender o que ele está dizendo, né? Eu zelo por vocês com o zelo de Deus, e o meu zelo é como um pai que tem a responsabilidade de preservar e guardar sua filha virgem pura para apresentar ao seu marido conforme está prometido. Então, é nesse propósito, Paulo diz, que eu me vi obrigado a me vangloriar, a me exaltar como apóstolo de Jesus Cristo, para poder preservar a minha autoridade e o direito que eu tenho de cuidar de vocês e de repreender os falsos mestres, de ensinar a verdade, porque a minha missão é preparar vocês para o encontro com Jesus Cristo. Era assim que Paulo se via como ministro do Evangelho e pastor e fundador da igreja de Corinto. Essa é a primeira razão, então, pela qual ele justifica a sua glória. A segunda razão é que ele tinha receio de que a igreja de Corinto, apesar de todos os seus esforços, se desviasse. Veja o que ele diz no verso 3. Mas, apesar de todo o zelo que ele vem tendo com a igreja, e vocês têm acompanhado, vocês que têm acompanhado a nossa série, vocês veem como foi intensa a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Ele viajava para lá, ele escrevia cartas, a igreja mandava carta, e Paulo não queria desistir da igreja, porque ele tinha essa visão, não é? É minha filha que eu tenho que apresentar pura diante de Cristo. Mas tinha hora que Paulo receava que os esforços dele seriam em vão. Olha o que ele diz no verso 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aqui Paulo mais uma vez está usando como pano de fundo um evento acontecido no Antigo Testamento, e aqui ele está nos remetendo para o livro de Gênesis, que eu queria ler com vocês. Gênesis capítulo 3, do verso 1 em diante. Temos o relato da queda, esse texto que Paulo tem em mente aqui. Mas a serpente, Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nesse episódio aqui, narrado no livro de Gênesis, que o apóstolo Paulo toma como literal e histórico, é importante esse ponto aqui. Paulo vê essa narrativa como literal e histórica, a ponto de usá-la como fundamento para uma situação no tempo presente. Nós sabemos que há muitos críticos que dizem que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são mitos, são lendas. São histórias ou fábulas que foram mitos fundantes elaborados pelos sábios de Israel para justificar determinados costumes ou determinadas doutrinas que eram cridas em Israel e que não têm nenhum fundamento histórico. Paulo era um rabino, e Paulo olhava para o Antigo Testamento como narrando história, o relato da queda da mulher e do homem,
eles são um fato histórico da perspectiva do Novo Testamento. Se você disser que Paulo está enganado nesse ponto, a porta está aberta para você dizer que ele está enganado em outros também. O próprio Jesus se refere ao relato da criação como tendo sido histórico. Se tanto Paulo como Jesus e os outros autores do Novo Testamento se referem aos 3 primeiros livros da Bíblia como sendo narrativa histórica fundamentada em fatos acontecidos no tempo e no espaço, então, se você desacredita Jesus, Paulo e os demais apóstolos, você está desacreditando também as coisas que eles escreveram. O que é que vai nos garantir? Se eles estavam errados nesse ponto, o que é que vai nos garantir que eles não estavam errados nas outras coisas que eles escreveram, disseram ou deixaram para nós? Então, veja como Paulo trata o relato como sendo histórico. E aí ele faz 4 pontos de comparação entre o que aconteceu lá no jardim, Gênesis 3, e o que ele estava com medo que estivesse acontecendo na igreja de Corinto. Porque os falsos mestres já tinham entrado na igreja de Corinto, eles estavam ensinando um outro evangelho, e a mensagem deles, Paulo temia, haveria de apartar os crentes da simplicidade e da pureza do evangelho de Cristo. E aí ele vê nisso um paralelo com o que aconteceu lá no jardim. Então, o primeiro paralelo é a presença da serpente. Ele diz assim: receio que como a serpente enganou Eva, assim também ela engane vocês. A serpente aqui é o diabo, Satanás, o anjo caído, o enganador, o adversário, que estava por detrás da serpente lá no jardim. E era quem estava por detrás dos falsos mestres lá na igreja de Corinto. Assim como o diabo, através da serpente, enganou Eva, o diabo agora, através dos falsos mestres, está enganando vocês. Então, o primeiro paralelo é quem estava realmente por detrás do que estava acontecendo. Paulo vê, além dos falsos mestres, assim como ele olha para o relato da queda e vê que atrás, por detrás da serpente, estava, na verdade, Satanás. E não é de admirar que mais adiante, no capítulo 11, aqui mesmo, a gente vai ver isso na próxima mensagem, ele diz assim, no verso 13, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Então, Paulo, aqui ele diz com clareza que quem estava por detrás desses falsos mestres era o diabo. O mesmo diabo que estava lá no jardim é o mesmo diabo que estava em Corinto. E ele tinha exatamente o mesmo objetivo. E aqui é o segundo ponto da comparação. Paulo diz, assim como o diabo enganou Eva, ele vai também enganar vocês, porque esse é o objetivo de Satanás. Ele enganou Eva propondo uma mentira. A mentira é, você não vai morrer se desobedecer a Deus, na verdade você vai ser igual a Deus, e mais ainda, você vai ter pleno conhecimento do bem e do mal. Esse foi um engano que o diabo propôs a Eva. Da mesma forma que ele enganou Eva lá no jardim, ele estava enganando os crentes de Corinto, quando os falsos mestres traziam uma doutrina que não era a doutrina verdadeira, quando eles ensinavam alguma coisa que era contrária à palavra de Deus. Terceiro ponto de comparação é que o diabo usou de astúcia. Veja como ele diz aqui, no verso 3, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia. A serpente, pensando lá no relato de Gênesis 3, de fato ela foi muito esperta, não é? Ela apelou para coisas que interessavam a mulher. Você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, você vai ter profundo conhecimento. E aquilo despertou o interesse da mulher. O diabo é astuto. É dito lá no texto que a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que Deus havia feito. Sagacidade, astúcia, uma inteligência maligna, uma esperteza que tem como objetivo destruir. Tudo isso caracteriza o diabo. Então, da mesma forma que com astúcia a serpente tinha enganado Eva lá no paraíso, o diabo, através dos falsos mestres, usando de sutileza e de inteligência, estavam enganando os crentes de Corinto, fazendo promessas que não eram verdadeiras, falando de coisas que Deus nunca tinha falado, dizendo aquilo que não deveriam dizer. O último ponto de comparação é a corrupção da mente. Paulo diz assim, eu temo
que da mesma forma que aconteceu com Eva, seja corrompida a mente de vocês. E o resultado dessa astúcia do diabo de usar o engano inteligentemente para enganar Eva foi que corrompeu a mente de Eva, porque o texto lá de Gênesis que a gente leu, diz assim que a mulher tinha visto a árvore, aquela árvore, não sei quantas vezes já na vida dela, estava plantada lá no meio do jardim. A mulher tinha passado por lá dezenas de vezes, mas agora, depois que ouviu o ensino dos falsos mestres, o ensino do diabo, a mente dela se corrompeu e ela começou a olhar para a árvore com olhos diferentes. Ela viu o que não tinha visto antes. Primeiro, que a fruta era boa para comer. Segundo, que era agradável aos olhos. Ela disse, puxa, eu nunca tinha prestado atenção, mas como é bonito esse fruto. E terceiro, era bom para dar conhecimento. Ela nunca tinha pensado nisso, mas agora a mente dela foi corrompida, os olhos foram abertos. A mente foi corrompida. E o próximo passo foi estender a mão, tomar do fruto, desobedeceu a Deus, comeu e ainda chamou o marido para comer juntamente com ela. E os dois então caíram da graça e com isso precipitaram toda a raça humana no estado de miséria e perdição em que nós nos encontramos agora. Então, da mesma forma que a mente de Eva foi corrompida astutamente pelo diabo, Paulo está com medo de que a mente dos crentes de Corinto sejam corrompidas pelos falsos mestres. Então você não pense que você pode se expor ao ensino de falsos mestres e esperar que você vai sair intacto. Porque o falso ensino, ele corrompe a mente, ele abre perspectivas novas, nem sempre certas, para que você olhe para aquilo que você se acostumou a ver como verdadeiro de uma outra perspectiva, lançando dúvida e questionando a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é tão intolerante com o falso mestre. Os autores do Novo Testamento, eles são intolerantes com os falsos mestres. Eles não têm nada do politicamente correto, dizendo assim, a gente precisa ouvir o contraditório, a gente precisa dar um espaço, porque são interpretações diferentes, ninguém tem toda a verdade. Não. Não tem nada disso no Novo Testamento. Nada. Sempre o medo é esse aqui. O que aconteceu lá no jardim continuou acontecendo através da história de Israel, continua acontecendo através da história da igreja e continua acontecendo no dia de hoje. O diabo levantando falsos mestres que, através do engano e usando de astúcia, corrompem a mente dos crentes. E o resultado é isso que Paulo diz aqui no final do verso 3. E se apartam da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se afastam da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, o evangelho simples, que fala a respeito de Cristo, sua morte na cruz, a ressurreição de entre os mortos, que nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, o puro e simples evangelho de Deus, ele é corrompido por esses falsos mestres que trazem acréscimos, que negam partes desse evangelho, que distorcem os fatos e dão outro tipo de interpretação que não aquele que os apóstolos nos legaram no Novo Testamento. É por esse motivo, com receio de que isso acontecesse, isto é, que os coríntios fossem corrompidos no entendimento pelo ensino, é que Paulo vinha se exaltando e se gloriando, dizendo, eu sou o apóstolo de Jesus, o que vocês aprenderam de mim é a verdade de Deus, e isso que eu ensinei eu não aprendi de homem nenhum, foi Deus que me revelou isso no caminho de Damasco. Então ouçam o que eu estou dizendo. É por esse motivo que ele tinha se gloriado, porque ele não queria que os coríntios seguissem aqueles falsos apóstolos. A terceira razão pela qual ele tinha se gloriado era que, infelizmente, os coríntios já estavam acolhendo esses falsos mestres. Olha o que ele diz no verso 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês estão tolerando de boa mente os falsos mestres que chegaram até vocês. Eu fui enviado por Deus a vocês, mas esses mestres chegaram até vocês. E vocês estão tolerando de boa mente. Isto é, vocês estão acolhendo esses mestres nas casas de vocês voluntariamente. Vocês estão dando oportunidade para que eles falem nas reuniões de vocês. Vocês estão contribuindo financeiramente para com eles. Paulo vai voltar a esse ponto mais adiante. E vocês estão ingenuamente acreditando em tudo que eles estão ensinando. Paulo
estava indignado com isso, não é? Como é que a igreja de Corinto, que tinha sido fundada pela pregação do evangelho puro e simples, agora estava acolhendo ingenuamente esse tipo de gente a ponto de acolher em casa, receber em casa, dar abrigo e ainda contribuir financeiramente. Isso, apesar deles estarem ensinando exatamente o contrário do que Paulo ensinou. Veja aqui o que é que Paulo diz no verso 4. Se alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Quando Paulo esteve em Corinto, ele pregou a respeito de Jesus, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus na cruz e na ressurreição. Aqueles falsos mestres também pregavam sobre Jesus, mas eles tinham uma interpretação diferente. Eles olhavam para Cristo de outra maneira, para a obra de Cristo de outra maneira. Eles traziam uma interpretação alternativa que era diferente daquela que Paulo tinha pregado. E Paulo diz, vocês estão recebendo esse pessoal? Vocês já esqueceram do Jesus que eu preguei a vocês? Segundo, Paulo diz, vocês estão recebendo outro espírito, aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Aqui, mais uma vez, há uma dificuldade. Vocês lembram da última vez, ou da penúltima vez que nós falamos a respeito desse assunto? A palavra espírito, às vezes, a gente não sabe a que se refere, porque ela é igual, é a mesma palavra para espírito do homem, espírito de Deus ou espírito maligno. Então, aqui, o que é que Paulo quer dizer aqui? Vocês aceitam um espírito diferente que vocês não receberam. Significa o espírito desses mestres, a atitude deles, que é diferente do espírito que eu tive quando estive aí, desprendido, amoroso, apaixonado pelo evangelho. Esses mestres estão vindo críticos, rancorosos, fazendo acusações. Eles têm um espírito diferente do meu. Será que é esse espírito que Paulo está se referindo? Ou ele está se referindo ao Espírito Santo? Através da minha pregação, vocês receberam o Espírito Santo de Deus. E que Espírito é esse que vocês estão recebendo através dessas pessoas? Não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica Cristo. E o que eles estão trazendo é outro evangelho, e não é Jesus Cristo. O que quer que seja, fica difícil tomar uma decisão aqui, tanto é que a maioria das versões opta pelo Espírito com E maiúsculo. E eu encontrei somente uma versão em português que optou pelo Espírito com E maiúsculo. Todas optam pelo minúsculo, dizendo que é atitude. Vocês estão recebendo esses caras que têm uma atitude diferente da minha quando eu estava aí. Que eu creio que então é a melhor interpretação da passagem. E por fim ele diz, vocês também estão recebendo um evangelho diferente que vocês abraçaram. A história da redenção contada de outra maneira. A história dos atos de Cristo interpretados de outra maneira. E Paulo então está indignado. Eu cheguei, preguei o evangelho a vocês, preguei a Cristo, vim com o espírito correto diante de vocês, de amor, renúncia, não pedi um tostão a vocês, e Paulo realmente não pediu dinheiro à igreja. Ele se sustentou durante o tempo que ele estava em Corinto. Ele amou os coríntios, recebeu aquele pessoal que vinha de todas as classes e categorias e vida social diferente, formou a igreja e ensinou para eles o evangelho, e agora, para a tristeza dele, ele vê aquela igreja receber um outro Cristo, um outro evangelho, através de mestres que tinham um outro espírito e uma outra atitude. Ele partiu o coração. Por isso Paulo disse, eu tinha que me gloriar, eu tinha que enfatizar e reafirmar a minha autoridade, para que não perdesse o trabalho que foi feito aí. Eu tinha que me contrapor à astúcia e engano satânico desse pessoal. Vamos agora para a última razão, que Paulo diz, que Paulo coloca para ele ter se gloriado. Só recapitulando, ele tinha se gloriado em primeiro lugar porque ele zelava pela igreja como o pai de uma virgem prometida em casamento. Segundo, ele tinha se gloriado porque ele tinha medo de que, assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim, haveria também de enganar e corromper a mente dos cristãos ali em Corinto. Terceiro lugar, ele tinha se gloriado porque ele estava indignado com o fato de que a igreja de Corinto estava recebendo mestres que ensinavam outro evangelho, um outro Cristo, com um espírito completamente diferente daquele que Paulo tinha apresentado quando estava lá. Em último lugar, Paulo diz, eu não sou inferior a essas pessoas, e eu precisava dizer isso. Quando Paulo se gloriava, ele se gloriava em contraste àqueles mestres, dizendo assim, eu não sou inferior para eles, está aí nos versos 5 e 6, porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os temos feito conhecer isso. Aqui nós temos uma dificuldade de interpretação logo no verso 5. Literalmente, o texto está dizendo assim,
Suponho em nada ter sido inferior a estes excelentes apóstolos. É isso que está dizendo no original. Então pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, irônica. Paulo está dizendo assim: em nada eu sou inferior a esses super apóstolos que se apresentam aí como se eles fossem mais excelentes do que eu. Então, nesse caso, Paulo estaria fazendo uma ironia, sendo sarcástico e até debochando, né? Do fato de que aqueles caras chegavam lá e diziam: nós somos apóstolos maiores do que o apóstolo Paulo. Paulo chama eles até de... Aí Paulo aqui estaria chamando de superapóstolos, que é a tradução da NVI, Nova Almeida Atualizada, a NTLH, já traduzem assim: em nada fui inferior a esses superapóstolos, entendendo que Paulo está sendo irônico. Eles achavam que eles eram superapóstolos. E Paulo diz: eu não sou inferior a esse pessoal, não. Mas a outra possibilidade é que Paulo está se referindo aos 12. Em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E quem eram os apóstolos mais excelentes? Os 12 apóstolos do Cordeiro. E Paulo diz: eu não sou inferior a eles. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles mestres chegavam lá na cidade de Corinto e diziam: Paulo não é um dos 12. Paulo não andou na companhia dos 12. Ele é um apóstolo que veio depois. Ele foi chamado depois. Portanto, ele não tem a mesma autoridade, não tem o mesmo poder dos apóstolos de Jesus Cristo. Então vocês não deviam escutar o que ele está dizendo. Então aqui nesse caso a referência seria positiva: em nada fui inferior aos apóstolos mais excelentes, quer dizer, os 12 apóstolos de Cristo. Só que mais adiante ele diz assim no verso 13: esses tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então essa frase elimina a segunda possibilidade. Ele não pode estar falando aqui dos 12 apóstolos de Cristo. Então nós ficamos com a primeira opção. Paulo está sendo irônico. Ele está dizendo assim: em nada fui inferior a esses superapóstolos. Em nada fui inferior a esses que se consideram superiores a mim. Na verdade, a minha avaliação é outra, diz o apóstolo Paulo. Eles acham que eu sou inferior a eles, mas eu não sou inferior a eles não, e vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Os coríntios conheciam Paulo, seu pai espiritual. Veja o que ele diz no verso 6. Embora eu seja falto no falar, aqui faltou Paulo acrescentar, embora eu seja falto no falar, como eles estão dizendo, porque essa era uma das críticas, lembram? Uma das críticas que os falsos apóstolos faziam de Paulo, que a presença de Paulo como pregador era fraca. Eu até citei para vocês uma descrição, a única descrição física que nós temos do apóstolo Paulo, que aparece naquele livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla, datando do século II, onde narra as tentativas de Paulo de convencer uma jovem chamada Tecla. E dizendo que Paulo era baixinho, careca, as pernas tortas, feito garrincha, a sobrancelha uma emendava na outra e tinha o nariz pontudo feito uma águia. Pensa num caba feio. Então os críticos acusavam Paulo de que a presença dele, o discurso dele, a retórica dele era fraquinha, pregador michuruca, não impressiona ninguém. As cartas eram poderosas, mas a presença, a pregação... E aqui Paulo pega isso aqui e diz: ainda que eu seja rude no falar, não que ele fosse, ele não era, né? Paulo não era, mas ele diz: ainda que eu seja rude no falar, como vocês dizem que eu sou, todavia não sou no conhecimento. Eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu conheço o Evangelho muito mais profundamente do que esses falsos mestres. E vocês sabem disso, final do verso 6. Em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Ele está se referindo às suas pregações em Corinto e às cartas que ele escreveu. Em tudo e de todos os modos nós fizemos conhecido a vocês, ou fizemos vocês saberem o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Então, se vocês tiverem um pouco de bom senso e fizerem uma comparação, vocês verão que em nada eu sou inferior a esses superapóstolos, porque vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Eu queria tirar aqui umas 4 conclusões para nós, encaminhando já para o final. Primeiro, esse texto nos ensina, penso, que o pastor do rebanho deveria ver a sua função como o pai da noiva. Acho que devia colocar isso no manual presbiteriano, né, que fala da preparação dos pastores. O pastor é o pai da noiva. É o pai da noiva. É aquele que prepara e zela pela sua filha, pensando no dia do juízo, quando vai apresentar
o rebanho diante de Deus. E nesse propósito, ele deveria se esforçar no cuidado pastoral, espantar os falsos pretendentes, que são os falsos mestres que vão aparecer com sedução e propostas indecorosas, segurar a filha e afugentar tudo aquilo que venha corromper a pureza da igreja. Pastores deveriam se ver como o pai da noiva, que tem que apresentá-la como a virgem pura a um marido ao qual já está desposado. Só um detalhe aqui. Vocês perceberam que Paulo fala em termos coletivos. Ele diz assim, Paulo diz, eu tenho que apresentá-la como uma virgem pura a Jesus Cristo, ou seja, só existe uma igreja. Ele não está falando em apresentar indivíduos. Eu creio que isso aqui é uma lapada nos desigrejados. Não é? Ele vai apresentar uma igreja, que é a noiva de Cristo. Não está falando em apresentar fulano de tal, desigrejadamente, separadamente. Mas tem uma igreja que ele vai apresentar. Segunda lição que nós tiramos aqui é que o trabalho dos pastores e líderes é, na verdade, uma batalha espiritual. Paulo olhava para os falsos mestres, para aquela situação em Corinto, e ele via por detrás a presença do mesmo diabo que estava lá no jardim enganando Eva. Então o trabalho pastoral não é simplesmente um trabalho que pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer maneira, mas há uma dimensão sobrenatural, espiritual na igreja que não pode ser ignorada. Por detrás de cada erro, por detrás de cada tensão, por detrás de cada problema, existe um inimigo querendo corromper a pureza da igreja, querendo dividir a igreja, tirar a paz da igreja. E os pastores precisam estar alertas para isso. Infelizmente, hoje, quando os pastores pensam no diabo, pensam só em termos de possessão demoníaca. O diabo existe, sim, ele está atuando, sim, em quê? Não, possessão demoníaca. O devorador que está destruindo aí o dinheiro do pessoal que não dá o dízimo e todo esse tipo de coisa. Mas existe uma dimensão muito mais eficaz e perigosa no trabalho do diabo, que é corromper a mente através do engano, com astúcia. Então é isso que a luta é pela mente, gente. A luta é por isso aqui, pelo entendimento. É aqui que Satanás ataca. E ele levanta falsos mestres com astúcia e com sutileza para corromper o entendimento dos cristãos e desviá-los da simplicidade do evangelho. Então, existe uma luta espiritual acontecendo e os pastores, então, precisam de discernimento, oração, usar as armas espirituais nessa batalha contra o mal. Terceira lição, que eu não queria ter que trazer. Existe uma possibilidade real de crentes se desviarem da verdade, do evangelho, e se perderem. Se não houvesse essa possibilidade, Paulo não teria dito o que ele disse. Eu receio que, como o diabo enganou Eva, ele engane também a vocês. Então é perfeitamente possível que pessoas que foram criadas na igreja, educadas no evangelho, que conhecem o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pelos demais apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que conhecem a Bíblia desde cedo, é possível que essas pessoas sejam corrompidas no entendimento através da astúcia do engano. E não são poucos aqueles que, mesmo tendo sido criados no evangelho, até se tornado pastores e mestres no evangelho, que numa certa época da sua vida, eles se corromperam no entendimento e voltaram atrás e negaram todas as verdades que um dia eles professaram, viveram e ensinaram. A questão da eleição e predestinação não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, eu estou falando da perspectiva humana. Deus é que sabe quem são os eleitos aí. Deus é quem sabe quem são os eleitos e predestinados, e nós não vamos usar a eleição e predestinação para fechar os nossos olhos para essa realidade aqui, tão clara, em que Paulo adverte, ele dizendo, vocês têm que ter cuidado, vocês não podem ficar expostos a esses falsos mestres, porque eles têm esse poder de corromper a mente e o entendimento dos cristãos. E por último, essa passagem é mais uma daquelas que mostram de que nós não temos mais apóstolos de Cristo, como os 12 e o apóstolo Paulo. Eles foram realmente uma classe especial de pessoas que Deus levantou por um momento específico na história da redenção,
eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo, foram chamados pessoalmente por Cristo, eles foram habilitados para fazer sinais e prodígios, foram inspirados para escrever infalivelmente a Escritura e lançar os fundamentos da igreja cristã. Não há mais pessoas na categoria de apóstolos de Jesus Cristo como Paulo e os 12. E eu digo isso porque todo mundo sabe que há centenas, milhares de obreiros no Brasil que assumiram para si o título de apóstolo. E se você vai perguntar, eles vão dizer para você que eles não estão usando aquele título no sentido de missionário, porque é o sentido mais amplo do texto. Apóstolo significa alguém enviado, então um missionário. Não, eles estão usando esse título para se colocar acima, é um título hierárquico, para se colocar acima de pastores, de bispos, de evangelistas e tudo mais, no topo da escala da hierarquia eclesiástica. Eles se veem com autoridade, jurisdição especial, recebem revelação direta de Deus, a palavra deles não pode ser questionada. Gente, não existe essa categoria de pessoas. O que existe hoje são pastores e mestres que ensinam o que os 12 e Paulo ensinaram aqui no Novo Testamento. Não há mais pessoas para receber novas revelações de Deus e lançar o fundamento de novas doutrinas. O que existe são pastores, evangelistas e mestres e profetas que explicam a palavra de Deus, ensinam aquilo que os apóstolos já nos deram e que está aqui registrado de maneira infalível. E a nossa autoridade não vem do nosso ofício, mas vem da nossa fidelidade à palavra de Deus. Se algum dia eu ensinar alguma coisa fora da palavra de Deus, ninguém está obrigado a me escutar nem me ouvir. Mas enquanto eu for fiel à palavra de Deus, a minha autoridade vem dela, e não da minha pessoa, mas vem dela. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a ficarmos firmes no Evangelho, a não nos desviarmos e corrompermos a nossa mente através da astúcia, do engano que Satanás usa de maneira tão eficaz para destruir ou tentar destruir a igreja de Deus.